Olá, viva, há mais um episódio do Inov Talks. Hoje connosco está a Diolinda Silva, a diretora executiva da Portugal Foods. Olá, Diolinda. Antes de mais, agradeço a sua disponibilidade para poder estar presente aqui. Olá, e eu é que agradeço o convite. Ora, é essa. Bem, o objetivo, no fundo, é partilharmos com aqueles que nos seguem aquilo que tem vindo a ser o seu percurso, quer na Portugal Foods, quer também percebermos aqui um pouquinho da trajetória até lá chegar, até porque, daquilo que sei, sempre de alguma forma se esteve ligado à área da investigação e desenvolvimento e inovação, e uma vez que, bem, é por aí que caminhamos aqui no podcast, também será uma questão relevante. E depois também percebermos aquilo que é a Portugal Foods, para quem não conhece, em maior detalhe, os principais desafios, e iremos também identificar aqui e dissecar aqui um pouquinho deste setor e o peso do setor em Portugal e tudo mais. Portanto, começo por lhe lançar exatamente a questão daquilo que tem vindo a ser o seu trajeto profissional até chegar à Portugal Foods. Sim, é tal e qual conforme refere. O meu percurso profissional tem sido desde sempre ligado à investigação e desenvolvimento tecnológico, sobretudo inovação, e especificamente no setor agroalimentar. Portanto, eu tenho formação de base na área alimentar e quis o destino que eu estivesse sempre ligada a esta relação, portanto, ao interface universidade, empresa ou entidades de saber e o mundo empresarial e aquilo que é a realidade dos mercados. Portanto, tem sido sempre aquilo a que me tenho, digamos, estado mais próxima, não é? Refere, portanto, neste momento estou na Portugal Foods, mas antes da Portugal Foods tive 13 anos na Agência Nacional de Inovação e antes disso estive também ligado a uma entidade mais de caráter regional, mas também ligado realmente àquilo que foram os primeiros movimentos em torno desta ligação Universidade-Empresa e a investigação e desenvolvimento tecnológico, isto já há muitos anos. E, portanto, todo o conhecimento que eu tenho vindo a adquirir neste percurso permitiu-me granjear, digamos, informação, contactos, conhecimento que espero agora estar a colocar estou a colocar em prática neste novo desafio que é estar na direção executiva da Portugal Foods. Estou aqui já há 4 anos e meio. Não sei se é muito, se é pouco tempo, às vezes parece muito, outras vezes parece muito pouco, porque realmente é um contínuo desafio e um processo de aprendizagem permanente. Certo. E o que é mais concretamente, para quem não conhece, quem é Portugal Foods, quem é que representa no fundo, e qual é a sua principal missão no fundo da associação? A Portugal Foods é uma associação sem fins lucrativos, é a entidade gestora do Portuguese Agro-Food Cluster, que digamos que é o cluster do setor agroalimentar em Portugal, reconhecida pelo Governo. Neste consórcio que é o Portuguese Agro-Food Cluster, Portugal Foods tem como parceiros a Portugal Fresh, mais dedicada ao setor primário, tem também o Inov Cluster de Castelo Branco e o Agro Cluster do Ribatejo. E portanto isto é um consórcio que não tem, digamos, uma figura jurídica, é um consórcio que é reconhecido pelo Governo, é liderado pela Portugal Foods e a Portugal Foods, mas cada empresa, cada entidade tem uma, digamos, uma personalidade própria e digamos uma agenda própria, embora também as sinergias permitam que façamos muitas ações em conjunto. E portanto a Portugal Foods é uma entidade que neste momento tem cerca de 160 associados, mas trabalha para a generalidade do setor agroalimentar e das bebidas. Temos entidades associadas que são, na sua grande maioria, micro, pequenas, médias e grandes empresas do setor, produtoras ou então de atividades conexas, como seja embalagem, detergentes industriais, análise sensorial, etc. E temos também connosco, que é algo que muito nos orgulha e que nos diferencia muitas vezes, as entidades do sistema científico-tecnológico que têm valências no âmbito do setor agroalimentar. Temos uma abrangência nacional, de norte a sul do país, e também não com associados aí, também temos alguns associados nas ilhas, mas trabalhamos também com algumas entidades das ilhas, e a Portugal Foods tem como missão
aumentar a competitividade das empresas do setor agroalimentar, através do aumento do seu índice tecnológico e através do aumento da sua penetração nos mercados internacionais. Certo. Ou seja, no fundo vocês representam desde das empresas, nomeadamente na questão das empresas, desde a exploração agrícola até ao retalhista, se olharmos dentro desta lógica, passando pela parte industrial. Não. Na verdade, o Portuguese Agro-Food Cluster, ao ter a Portugal Fresh no seu seio, trabalha mais com o setor primário, mas até na vertente mais de internacionalização. Na verdade, a Portugal Foods trabalha, não vou pôr isto de uma forma estanque, mas trabalha sobretudo com a indústria. Portanto, nós posicionamos para trabalhar com a indústria alimentar. Naturalmente que a cadeia, o sistema alimentar, quando se refere do from farm to fork, não é? Que é uma expressão muito usada, realmente aí vai desde, digamos, da exploração agrícola até ao consumidor, mas nós realmente, apesar de trabalharmos com muitas entidades, a montante da cadeia, nós posicionamos na indústria, trabalhamos também com o retalho, temos muitos projetos e temos muitas iniciativas com o retalho e trabalhamos também, mais possível, quer através de retalho, quer através de outras ferramentas, trabalhamos também junto do consumidor em alguns projetos, mas realmente a Portugal Foods posiciona-se junto da indústria. Ok, pronto. Para ficar claro, então, no fundo, é da indústria até têm os associados desde a indústria até à componente do retalho, não é? De alguma forma também fazem essa ligação. Fazemos uma ligação não através de associados em concreto, mas através de projetos. Os nossos associados são sobretudo empresas transformadoras no setor agroalimentar. Ok. E relativamente ao setor, qual é que é o peso que o setor tem atualmente em Portugal e qual tem vindo a ser a trajetória? Ou seja, é um setor, creio que somos deficitários, mas irá corrigir-me se estiver errado, deficitários do ponto de vista alimentar. A nossa balança comercial importamos mais do que exportamos. Portanto, mas tenho a ideia que este equilíbrio tem-se vindo, portanto, este equilíbrio, isto é, temos vindo a caminhar no sentido de melhorar este indicador, de podermos ter uma balança mais equilibrada. Estou correto ou há aqui alguma coisa que me está a escapar? Não, está correto, portanto, tem sido um setor que tem feito um percurso excepcional, não é? Um percurso de crescimento. Naturalmente que referiu que somos deficitários e somos, não é? Nós importamos mais do que aquilo que exportamos, embora realmente o saldo da balança tenha-se vindo a equilibrar, salvo, portanto, tenha havido aqui algum... Normalmente nós agora, se quisermos referir períodos, os períodos, podemos falar o período até à pandemia, não é? E se calhar aí estávamos digamos, num crescimento exponencial das exportações, com algum decréscimo nas importações e, portanto, uma diminuição, digamos, do saldo da balança comercial. Agora tem havido alguns ajustes e, portanto, digamos, neste momento não conseguimos fazer, estabilizar, digamos, os números, mas a tendência tem sido essa e esperamos agora durante o ano de 2022 haver alguma normalização à medida que formos saindo deste período pandémico, normalização também, digamos, neste equilibrar da balança comercial. O setor é um setor forte da economia nacional e se falarmos especificamente na questão da indústria alimentar e das bebidas, é um setor que tem um peso grande, corresponde a cerca de 11% daquilo que é a indústria transformadora nacional e tem um peso de cerca de 6% do PIB. Emprega muita gente, nomeadamente a indústria tem mais de 11 mil empresas e perto de 280 e tal mil postos de trabalho, portanto é uma indústria que tem um peso importante e destaca-se sobretudo e muitíssimo, e naquilo que nós trabalhamos muito também, na questão das exportações, não é? É um setor que não deixou, mesmo com a pandemia, de continuar a crescer nas exportações. Naturalmente também foi um setor, apesar de impactado pela pandemia, sobretudo aquilo que são as indústrias mais dedicadas ao setor HoReCa, portanto a questão que tem a ver com os hotéis, restaurantes e digamos, a restauração e a hotelaria, porque houve quebra no turismo, porque houve a quebra para não dizer quase o encerramento da parte do comércio, mas tudo que são as empresas transformadoras viradas para o retalho e para a transformação, portanto houve crescimento.
ao crescimento e, portanto, é um setor com muito peso na nossa economia. Certo. Há alguma razão, historicamente, há alguma razão para o tal déficit da balança comercial neste setor? Ou seja, acordamos tarde, no fundo, arrancamos tarde para naquilo que, no processo de inovação das empresas, de crescimento, para, uma vez que hoje em dia já temos várias empresas de referência, não é? Neste setor, mas nem sempre foi assim. Porque é que arrancamos tarde para esta, não sei, para esta necessidade, não é? Quer dizer, porque de facto qualquer país tem as suas necessidades alimentares básicas, quer dizer, vocês atuam num setor básico da economia, portanto qualquer país tem esta necessidade, nós temos muitas vezes os recursos, não é? Temos terra, água, mar, sol, quer dizer, temos diferentes climas no país que permite diferentes tipos de produção de alguma matéria-prima para depois a indústria alimentar poder transformá-la. Acordamos tarde para esta necessidade e daí termos partido se calhar um pouquinho atrás, ou tem a ver com outras questões, como por exemplo a lógica da economia de escala, que em alguns casos dentro do vosso setor seguramente também tem algum impacto. Qual é a sua opinião relativamente a isto? Sim, é assim, tudo o que disse é realidade, ou seja, por um lado, nós sabemos que Portugal é um país que durante muitos anos andou sempre muito atrás de tudo aquilo que era, digamos, as questões da inovação, as questões de investigação e desenvolvimento tecnológico, de certa forma temos vindo a equilibrar, portanto as políticas foram vindo a ser corrigidas, é fruto. Claro que é muito fruto também desta questão da economia de escala, sem dúvida, porque temos algumas características, não é, que nos dificultam precisamente pela dimensão do mercado, também pela questão a conjuntura económica, social e política, também fruto de algumas políticas erradas ou menos ajustadas àquilo em determinados períodos de tempo que deveriam ter sido apostas fortes, o que fez com que nós, nomeadamente relativamente à questão da inovação, tivemos durante muitos anos, podíamos aqui citar a questão do European Innovation Scoreboard, como todos sabemos, Portugal está finalmente a equilibrar, apesar deste ano ter dado novamente um passo atrás, mas estamos ali no borderline, não é? Quando estávamos entre os fracos ou moderadamente inovadores, já fomos o ano passado considerados fortemente inovadores, voltamos aos moderados, devemos voltar outra vez a ser fortes inovadores, quer dizer, estamos a conseguir apanhar um bocadinho o comboio, e fruto também de um incremento e de uma aposta em políticas importantes a este respeito, não é? que ajudam no fundo as empresas a investir mais, as empresas do setor privado a investir mais naquilo que é o IDT, e há metas ambiciosas, nomeadamente atingir 3% do PIB, não sei, é uma meta ambiciosa, sobretudo aqui com a questão da pandemia, que poderá vir aqui a afetar um pouco, mas não deixa de ser um caminho que todos queremos traçar e colocar Portugal neste grupo de países fortemente inovadores. E depois é assim, nós realmente temos os recursos, não vou dizer na totalidade, mas somos um país rico em recursos endógenos, que nos poderia permitir ser autossuficientes na produção de muitos produtos que abastecem a indústria, mas pronto, lá está, políticas, digamos, agrícolas e políticas que não têm sido totalmente ajustadas ao incremento da produção, ou pelo menos não têm ajudado os agricultores ou regiões do país a investir em determinadas matérias-primas, que aos poucos e poucos vai sendo corrigido, e por outro lado também vou referir, por exemplo, a questão dos ingredientes, não é? Os ingredientes tão importantes na indústria, ingredientes mais ou menos naturais, mas tanto que também somos fortemente importadores, e que tem a ver também com uma questão de nós não temos uma indústria de ingredientes, não é? Vamos tendo aqui alguns exemplos e pensamos que é algo que está a crescer, e muito bem, estamos no caminho certo, mas temos um longo caminho a percorrer e, portanto, acabamos por ser, muitas vezes, fortemente importadores de matérias-primas e ingredientes importantes para a indústria. Por algum motivo em concreto que não temos a questão da falta da indústria dos ingredientes, existe algum motivo em concreto para estarmos um pouquinho mais atrás nessa área?
Bem, eu penso que basicamente quer dizer, isto é crónico, portanto não há assim, não vou dizer que há um motivo específico. Tem a ver com cultura, tem a ver com formação, portanto durante muito tempo também uma aposta em ingredientes muitas vezes, ou em fornecedores, se calhar, com matérias-primas e ingredientes com preços de mercado mais competitivos, quando não se valorizava tanto, e eu não estou a falar de Portugal e falo de outros países, atenção, não se valorizava tanto a qualidade e a rastreabilidade dos produtos como agora se está a fazer, não é? O que nos obriga a confiar nos fornecedores, e também, quer dizer, aqui há toda uma questão do querer produzir local. Podia aqui evocar uma série de questões, nomeadamente a questão da pegada de carbono, etc. Portanto, há uma procura por produtos mais próximos de nós, mais confiáveis, mais rastreáveis, e portanto agora poderá haver aqui um ecossistema que permita alavancar aqui o crescimento desta indústria. E penso que, no fundo, foi uma questão de facilidade e de baixo investimento nessas áreas, embora há alguns casos de empresas que se mantêm e existem, mas realmente não são, digamos, não são muitas, e portanto Portugal não é ainda uma economia que aposte fortemente nos ingredientes, e é deficitária em muitas matérias-primas. Certo. Bem, aqui está uma boa ideia de negócio para quem procurar dentro deste setor, porque de facto existe essa falta. Porque a minha questão, no fundo, era no sentido de perceber se era uma questão de contexto, ou se tinha a ver com falta de recursos qualificados, por exemplo, para o efeito. Regra geral, nós temos bons recursos humanos, bastante qualificados, mas isto não é válido para todas as áreas. E a minha questão no fundo tem a ver com isto, era se era por falta de recursos humanos qualificados nesta área, ou se não temos problemas com isso, e portanto o problema será outro eventualmente, e não esse. A nível de recursos humanos, neste setor nós temos bons quadros qualificados, na sua opinião? Sim, assim, eu acho que sim. Eu diria que quem tem, digamos, nós temos excelentes escolas e temos excelentes pessoas a trabalhar na área alimentar, provenientes de várias escolas do país, que preparam as pessoas, quer numa fase, quer mais para as ciências agronómicas, quer para as ciências alimentares. Naturalmente estamos a criar uma cultura, eu não diria criar, já estamos até bastante bem posicionados, mas na área alimentar se calhar ainda estamos um bocadinho atrás, uma cultura de empreendedorismo, não é? Portanto, empreendedores que possam agarrar nestas oportunidades, não é? E começar a criar empresas digamos, conhecimento, massa crítica em torno destas temáticas, como seja a questão dos ingredientes. Está a acontecer agora, e portanto penso que vai ter frutos a breve trecho, mas portanto cronicamente não fomos um país que investisse muito nas pessoas, e as próprias pessoas não viam aqui, portanto não havia aqui uma visão de oportunidade que eu penso que existe agora. Certo. E existe, na sua opinião, também alguma, relativamente do ponto de vista geográfico, existe alguma região que esteja, região em Portugal, que esteja mais à frente neste processo, ou seja, mais especializada, ou de alguma forma é algo que é transversal ao país, depois em função do produto? Ou existe alguma região do país onde, bem, a indústria habitualmente está mais associada norte e centro, não é? Também na questão alimentar. Mas do ponto de vista, por exemplo, há pouco falava na questão do empreendedorismo. Existem infraestruturas, existe alguma incubadora, por exemplo, para este setor, dedicada especificamente para este setor? Não, eu acho que assim, esta cultura do empreendedorismo e as oportunidades, fruto também dos apoios que foram surgindo, estão a acontecer a nível de uma abrangência a nível nacional e nas ilhas também. Portanto, há aqui uma cultura que está enraizada em todo o território, desde o interior ao litoral, a norte, sul. Temos exemplos de entidades, de incubadoras, de muito apoio que existe para investir nestas áreas, e portanto eu penso que isto é generalizado e isso é que vai fazer com que as coisas realmente evoluam. Portanto, não iria agora aqui, quer dizer,
Em determinadas áreas específicas poderão existir algumas iniciativas privadas que possam apostar mais no agroalimentar, mas penso que não iria aqui relevar nenhuma em especial. Há muito apoio para aquilo que são o lançamento de ideias no setor agroalimentar, mentoria, acompanhamento dessas ideias até digamos, à criação da empresa. Portanto, há muito apoio a esse nível. A Portugal Foods é muitas vezes desafiada para participar em concursos mais, digamos, mais maduros, menos maduros, portanto, mais próximos do mercado, menos próximos do mercado, mais na fase de ideia, mais na fase de implementação. A própria Portugal Ventures é uma entidade que tem capital semente e que investe em muitas empresas de forma transversal e tem um portfólio interessante na área alimentar. Portanto, é algo que vai acontecendo de forma generalizada. A própria Portugal Foods tem uma iniciativa que eu acho bastante interessante. É uma iniciativa interessante que não está, digamos, completamente, promove o empreendedorismo, digamos, numa fase ainda em que os estudantes estão na sua fase de licenciatura e mestrado, que é o Ecotroféu de Portugal, que é um prémio europeu de eco-inovação, e que, no fundo, poderei falar depois se assim pretender de uma forma mais detalhada, mas que, no fundo, incentiva jovens nesta fase a desenvolver um produto de A a Z, e pode ser um produto alimentar, uma bebida, pode ser um ingrediente, pode ser, portanto, tem que ser um produto que seja eco-inovador, portanto, inovador, mas também ao mesmo tempo ecológico, e, portanto, acho que há material suficiente para que isto realmente comece a evoluir de forma acelerada. A título de curiosidade, até dessa iniciativa já surgiu alguns casos reais depois de negócio, de ter funcionado, portanto, porque confesso que não conheço a iniciativa, mas daquilo que percebo, portanto, é uma iniciativa académica, provavelmente para os finalistas, trabalho associado às teses ou final de curso, ou seja, mais do ponto de vista académico, já saiu alguma dessas iniciativas para o mercado? Alguma empresa já originou alguma, ou algumas empresas de sucesso nesse ano? É assim, essa pergunta é sempre a pergunta que se coloca, eu entendo essa pergunta, mas eu tenho sempre o cuidado, que não é fácil de perceber, e eu acho que este Ecotroféu diferencia-se precisamente de muitos outros, de muitas outras iniciativas que apoiam produtos mais maduros, mais próximos do mercado, não daqueles em que realmente se investe capital para formar uma empresa, ou para comprar ou para licenciar um determinado produto, algum processo, ou até para comprar algum produto. O Ecotroféu tem precisamente aqui a questão de promover o empreendedorismo numa fase um bocadinho mais amontante, ou seja, os alunos estão numa fase em que estão a terminar a licenciatura ou a terminar o mestrado. Podem aqui testar a sua veia empreendedora. Portanto, isto é um prémio que foi criado em França há mais de 20 anos e que a Portugal Foods, há 5 anos, trouxe para Portugal. Estão cerca de 18 países em competição. Nós fazemos a competição nacional e depois o vencedor vai à competição europeia. Pronto. Nos outros países, nomeadamente França, que tem já um historial e um investimento e muitas escolas a trabalhar para o prémio, há sem dúvida já produtos no mercado. Há produtos que tiveram sua gênese neste concurso e estão no mercado. França, eu diria que é mais forte neste sentido. Em Portugal, nós estamos a começar agora neste momento a organização da 5ª edição, estamos neste momento a fazer o roadshow. É um processo muito interessante porque levou naturalmente 5 anos, não é muito, portanto temos que criar consciencialização sobre o prémio junto das escolas e agora já temos escolas que estão muito formatadas para colocar os alunos a concorrer, portanto isto aqui também promove um pouco aqui o talento, aqui no fundo é o talento de futuros profissionais do setor agroalimentar. Certo, e, portanto, sim, eu acabei por lhe fazer a pergunta, e desculpe interromper, acabei por lhe fazer a pergunta se calhar incompleta, ou seja, eu fiquei-me demasiado na questão da criação de empresas, mas isto pode originar eventualmente na criação de novas empresas ou depois alguma das empresas existentes no setor
contratar os membros daquela equipa Exatamente. e E era depois aí. incorporarem a Exatamente. ideia ou desenvolver a ideia dentro dessas empresas já existentes e que muitas vezes Exatamente. é a forma até mais natural de dar surgimento ao produto, porque já está a estrutura montada, não é? É mais simples, se calhar, por essa via. Exatamente, é precisamente isso, ou seja, quando refere que é uma iniciativa de cariz académico, eu diria que, assim, taxativamente que não, ou seja, tem um forte envolvimento, naturalmente, dos estudantes, dos docentes, dos investigadores que, no fundo, os apoiam na participar no concurso, e ele é extremamente exigente, eles têm poucos meses para desenvolver um produto A a Z, e têm que desenvolver estratégias de comunicação, de viabilidade industrial, viabilidade económica do produto, portanto, e toda a formulação e ser um produto naturalmente organolepticamente excelente, não é? E depois, do outro lado, a Portugal Food surge aqui para trazer as empresas a conhecer este talento dessas pessoas e os produtos, não é? E é isso que temos promovido, e temos já muitas empresas envolvidas diretamente com o prémio, temos um grupo já de empresas patrocinadoras e que apoiam o prémio e que estão atentas, e que têm durante a competição nacional a oportunidade de conhecer o produto, conhecer as pessoas e numa fase posterior de explorar todo este conhecimento da forma que assim o entenderem. Portanto, é toda uma dinâmica que se cria, é um ecossistema muito interessante de eco-inovação e que está a crescer, é um prémio que está a crescer e nós temos informação toda disponível no site da Portugal Foods, que depois redireciona para o site do Ecotrofélia, portanto Ecotrofélia Portugal, onde existe toda a informação dos produtos já desenvolvidos. E se houver curiosidade de ir ao Ecotrofélia da Europa, poderão ver os produtos que já foram desenvolvidos em todos os países a nível europeu e que foram a concurso à competição europeia. Ok, certo. Ou seja, também no fundo ajuda as empresas a manterem-se, como dizia há pouco, a monitorizar algumas destas ideias, as empresas associadas, não é? E havendo interesse depois em incorporá-las e, portanto, de alguma forma promove a inovação das próprias empresas, não é? Portanto, exatamente. Ok, perfeito. Voltando àquilo que falávamos, e eu queria, até porque fez esta menção 2 ou 3 vezes no início da conversa, a questão da relação universidade-empresa, e esta é uma das questões que tenho curiosidade em fazer-lhe. A minha percepção é que há 10 anos atrás esta relação universidade-empresa era muito distante, só existia, ou existia maioritariamente entre as grandes empresas e quem diz universidades, não é? Diz sistemas científico-tecnológicos, ou seja, centros tecnológicos, etc. Ou seja, de haver essa cooperação para além daquilo que são o básico. Sente que nos últimos 10 anos, quem diz 10 diz 12, houve uma evolução neste sentido também na vossa área. Eu tenho esta percepção de uma forma generalizada que existiu e que está a existir em todos os setores. Sente que existe, especificamente no vosso setor, houve esta melhoria da relação entre as diferentes entidades? Sim, de que maneira? É assim, eu pude experienciar isso particularmente, porque como estou inserida neste meio desde que me formei, eu posso dizer que o meu primeiro, portanto eu tive 10 anos na tal entidade regional, na altura o IDARN, que eu posso referir que foi o primeiro programa integrado de ID que se começou a montar na altura. Portanto, eu diria há 20 e muitos anos, ok? Em que começaram-se a estabelecer as primeiras relações, não é? Os primeiros projetos em consórcio, diria assim, em que se vai buscar, há uma temática, digamos, há alguém das empresas, da indústria, e depois alguém das universidades, para fazer aqui um consórcio que pudesse desenvolver determinado produto, determinado processo, portanto, alguma inovação para os setores. Nessa altura o diálogo era difícil, fazer as pontes conseguiam-se, mas era um processo bastante mais complexo e naturalmente que as coisas evoluíram de uma forma incrível. Eu já, portanto a Agência de Inovação na altura, agora a Agência Nacional de Inovação, foi uma entidade que foi gerindo, digamos, aquilo que foram os vários quadros de apoio e de incentivos às empresas e às entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional ao longo deste tempo,
e é como referia, inicialmente tínhamos realmente os exemplos das grandes empresas que tinham essa capacidade de ir buscar o saber onde ele existia, não é? E de fazer contratos ou fazer projetos, mas o que é certo é que houve programas importantes que foram lançados, que foram criando aqui esta semente, não é? Esta semente e também a consciencialização das empresas da necessidade de inovar, e de ter processos internos de inovação, de projetos de IDT, incorporar pessoas que fossem pensar ID dentro das empresas. Isto é algo que ainda está a acontecer. Eu recordo-me que um dos programas que mais me marcou no meu percurso na ANI foi realmente o Unitec, a criação de núcleos de investigação dentro das empresas, em que havia apoio para as empresas terem 1, 2 pessoas, 3 pessoas a pensar ID, algo que nós percebemos que uma pequena e uma média empresa, uma microempresa não conseguia ter, e portanto aí conseguir ir pensando naquilo que a empresa poderia inovar e criar, digamos, vantagem competitiva e diferenciação para o mercado nacional e para mercados externos, e portanto tudo isto tem sido um crescimento enorme. E também uma coisa que é extremamente importante é também, e a Portugal Foods faz muito este trabalho, que é na simplificação da linguagem, não é? A linguagem que é a linguagem das empresas e a linguagem dos investigadores, que tem que ser muito próxima, porque senão não há diálogo possível. Nós fazemos muito essa intermediação e muitas escolas e muitos investigadores têm já essa capacidade, mas ainda há um trabalho a fazer, que é pô-los a comunicar a mesma linguagem, ou seja, uma empresa tem determinados desafios que quer lançar e quer respostas rápidas também, não é? Não há respostas que sejam complacentes com tempos muito demorados de desenvolvimento, que a investigação fundamental é muito importante, deve ser feita nas universidades, mas não é isto que as empresas procuram no imediato, não é? E, portanto, é toda esta tentativa de acelerar e simplificar os processos, que é muito esse trabalho de interface que a ANI faz, através dos incentivos, a Portugal Foods faz na sua missão enquanto cluster, não é? Na criação de sinergias, na criação de pontes. Essa é a nossa missão e é aquilo que fazemos todos os dias. É precisamente fazer esta ponte, ter o conhecimento, ter a rede, para que depois estas entidades todas possam fazer as coisas de forma mais fácil. E, portanto, eu penso que a diferença hoje em dia, relativamente conforme foi há 10, 12, 15 anos, é enorme, a diferença é enorme, está consubstanciada em muitos projetos, em muitos apoios concedidos, em muito trabalho, que eu diria, há muito trabalho que se calhar não teve os frutos que se calhar deveria ter, porque depois nós temos aqui outra questão que tem que ser trabalhada de uma forma ainda mais importante, mais séria, que é a questão da valorização económica do conhecimento. Ou seja, há muitos projetos terminados com muito sucesso, falando em termos científicos e tecnológicos, mas depois fica um bocadinho, digamos, atrás na questão da valorização económica, ou seja, o impacto, a introdução dos produtos na economia, a valorização dos produtos por parte das empresas. É esta parte aqui que já vamos ter algum sucesso, mas que tem que ser muito trabalhado e que tem que ter aqui um investimento forte, na valorização económica do conhecimento. Ok, e como é que... Acabou já por um lado por me responder a uma pergunta que eu tinha, que era perceber qual é o vosso papel, no fundo, nesta ligação, não é? Portanto, que no fundo é quase servir de tradutor, não é? Eu às vezes digo isto porque também sinto que na prática, exato, mas que na prática, e hoje em dia isto já não acontece tanto, e aqui já me refiro mais a PMEs, portanto, já deixo a questão já deixo as grandes empresas de lado, porque tem outra estrutura e, portanto, já há mais anos que tem este tipo de ligação. Mas também sinto que, sobretudo, as PMEs muitas vezes têm uma prioridades, uma linguagem diferente daquilo que são as entidades do sistema científico-tecnológico e, portanto, têm vindo a convergir, ambas as partes têm-se vindo a aproximar, lá está, como dizia há pouco, tanto da parte da academia de perceber que, de facto, os timings, muitas vezes... naturalmente os timings para a indústria são diferentes dos timings da academia, portanto muitas vezes vê-se as empresas querem encurtar a duração dos projetos, não é? A academia quer estender, quer dizer, mas tem-se visto que tem havido essa, ou pelo menos tem sentido isso, que tem havido essa convergência nos últimos anos e que estamos claramente melhores face a há 10 anos atrás. Isto faz-me pensar porque é que não aconteceu mais cedo. Ou seja,
e esta é aquela pergunta meia tabu, ou seja, esta aproximação de alguma forma é possível ou é acelerada claramente pela existência de fundos comunitários, não é? Acho que isto é claro. Numa altura em que nós, em teoria, já não deveríamos estar com fundos comunitários, não é? Isto agora esquecendo até a atualidade, a questão do PRR, mas do ponto de vista estrutural, não é? E agora vamos ter o Portugal 2030, do ponto de vista estrutural, até o Portugal 2020, eu recordo-me do Portugal 2020, não sabermos há 10 anos atrás ou 12 se iria existir um programa subsequente depois ao CREN. Porque, em teoria, já teríamos feito a nossa convergência com a Europa e, portanto, já não existiria. Portanto, a minha questão é, tendo em conta que já há tantos anos que, de alguma forma, se calhar andamos a desperdiçar fundos comunitários neste sentido, não é? Porque eles, de facto, são úteis, e acho que estão a ajudar esta aproximação, a ideia dos clusters, de facto, de existir é uma mais-valia muito grande, acho que isto é consensual, não é? Quer dizer, haver a tal rede de entidades que colaboram entre si é bom para toda a indústria, não é? A minha questão é, no fundo, se ao dia de hoje, ou se este Portugal 2030 for o último, será que já temos, ou teremos daqui a 5, 6 anos, as bases lançadas para que esta cooperação seja natural? Ou seja, natural significa sem que esta seja financiada, ou seja, de facto existe a cooperação com base, e esta questão surge na sequência da resposta que me deu à última questão, que é, de facto, falta valorizar o produto no fim, ou nem sempre ainda conseguimos valorizar o produto no fim, não é? E só isso é que vai possibilitar que depois exista esta ligação sem que seja subsidiada, não é? No fundo, é quando de facto duas entidades ou mais se puderem juntar, ok, vamos desenvolver algo, vamos conseguir tirar daqui um benefício económico, vamos inovar, desenvolver um novo produto e vamos conseguir tirar daqui um benefício económico. Acha que estamos preparados para isso ou estaremos preparados para isso daqui a 5 anos? É assim, 5 anos é um tempo. Não é? Portanto... É a futurologia e, naturalmente, não há uma resposta, há uma sensibilidade, não é? E, portanto, certo. É assim, 5 anos é um período muito curto, não é? E não estávamos aqui a referir a questão pandémica, também veio aqui ter impactos que conheceremos durante estes próximos tempos, não é? Mas é assim, nós, estruturalmente, Portugal tem dificuldades acrescidas de investimento, portanto, as empresas normalmente, na sua grande maioria, não têm uma capacidade de investimento que permita assegurar muitos destes desejos e muitas tornar, digamos, estes investimentos prioritários, basicamente é isso, não é? Também culturalmente falando, ou seja, a questão da consciencialização e da percepção, quer dizer, os fundos comunitários, de certa forma, foram fundamentais, são extremamente importantes em todo este crescimento, mas também têm aquela parte perigosa que é de habituação e de iludirem e, portanto, acharmos que estamos sempre todos a coberto de algo que vem aí e que nos vai permitir aceder de uma forma mais suave aos investimentos. E é este phasing out que tem que ser feito com muita cautela, porque assim, a consciencialização está a ser feita, continua a ser feita, de certa forma está a ser bem feita, ou seja, há realmente aqui um crescendo naquilo que são as entidades que recorrem a estes projetos e a estes apoios. Por outro lado, grandes projetos, como por exemplo os projetos mobilizadores, que também é algo que a Portugal Foods privilegia, porque realmente são projetos que criam esta tal consciência coletiva de inovar e de criar processos de IDT. Portanto, isto vai para além do próprio projeto, e isso que é o tal impacto extremamente importante, que é as sinergias que ficam e os trabalhos que são feitos posteriori entre as equipas de investigação e as empresas, portanto os laços que se vão mantendo e que extravasam para além, digamos, do apoio financeiro àquele determinado projeto. Portanto, eu não sei se será já o momento em que teremos essa capacidade de manter, temo que não, porque realmente é um tempo curto e, como refiro, estruturalmente
as empresas portuguesas e não nesta área têm grandes dificuldades para investir, a não ser realmente as grandes empresas, mas no fundo o nosso tecido empresarial é formado sobretudo por PMEs, não é? E portanto, agora, se forem criados instrumentos e ferramentas, como em muitos outros países acontece, que permitam facilitar, criar mecanismos que permitam facilitar estas ligações e recorrer a outro tipo digamos, de processos para elaborar ou para construir projetos em conjunto, portanto é algo que tem que ser construído e desenhado, e agora é um momento para as entidades que, no fundo, que pensam estas coisas e que refletem estas coisas, que possam ir pensando. E assim, eu diria que o ecossistema nunca esteve tão populado como agora. Nós já falamos nos clusters, que têm uma missão muito concreta, e a sua importância tem sido muito relevada por parte dos governos, mas de certa forma também têm sido entidades muito pouco apoiadas na sua atividade. Há aqui um grande espírito de missão e um contributo para o setor que muitas vezes é reconhecido apenas numa determinada parte, mas, por exemplo, podemos pensar na panóplia de laboratórios colaborativos que foram criados nestes últimos anos, sobre a alçada do Ministério da Ciência, mais concretamente do Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia. Portanto, neste momento nós temos laboratórios colaborativos que ainda estão a nascer, portanto há todo aqui um ecossistema que está a popular, de entidades que podem fazer aqui a ponte e ajudar as empresas a trabalhar neste sentido. E, por exemplo, os laboratórios colaborativos serão entidades que terão capacidade para ajudar as empresas a fazer projetos, mesmo que elas não tenham os recursos humanos internos, haverão recursos nestes laboratórios colaborativos que poderão ajudar as empresas a fazer ID digamos, a ultrapassar obstáculos tecnológicos e por aí fora. Portanto, eu acho que 5 anos é um período muito curto.